Boa tarde, nação alvinegra. Sejam todos bem-vindos. Senta o dedo no like e bora as notícias. Corinthians está em busca de um dos 3 grandes nomes para o elenco alvinegro. Na tarde desta quinta-feira, o apresentador Neto revelou uma conversa com Duílio Monteiro Alves. De acordo com o ídolo da Fiel, o presidente do Corinthians garantiu interesse em um centroavante de peso para 2022. Os 3 principais nomes discutidos pela cúpula do Corinthians seriam Luis Soares, Cavani e Diego Costa. O apresentador Neto também revelou que quem está por trás desta possível contratação seria uma empresa. Neto, conversando com Duílio, perguntou se era verdade sobre os 3 grandes nomes e ele respondeu que realmente está tentando a contratação e que não podia contar o nome da empresa que iria contratar, mas que irá contratar algum dos 3. Neto também revelou que Diego Costa é o nome mais forte no momento, já que o atacante tem interesse em jogar pelo Corinthians. Mesmo assim, os outros nomes não estão descartados. E ele ainda diz mais: o Soares existe a possibilidade porque a empresa quer um nome forte para impactar o mercado. E quem vai pagar o salário nos 2 anos de contrato é a própria empresa, como a Taunza faz com o Paulinho. A empresa quer desde que seja pelo salário, independente de ser 10 ou 20 milhões. E para reforçar, um jornal espanhol ainda diz que o Corinthians fez uma oferta ainda maior do que o próprio Barcelona a Cavani. Segundo o jornal Sport, o clube paulista enviou para o Uruguai uma proposta com oferta salarial maior que a do Barcelona, de acordo com o Diário Sport, muito tradicional na cobertura da equipe do Camp Nou. Walter Guglielmone, irmão e empresário do artilheiro, tem em mãos a proposta alvinegra. O Diário Sport diz que o time catalão pretende pagar salário de 3,5 milhões de euros por temporada ao uruguaio, além de um bônus. Cavani ganharia uma opção de renovar por mais um ano, chegando ao vencimento de 5 milhões de euros por ano, mais um bônus de 1 milhão de euros, num total para um acordo de 2 anos. O Barcelona gastaria 10,5 milhões de euros, em torno de 68 milhões de reais. Já a proposta do Corinthians, no entanto, não foi revelada, mas sabe que foi bem maior que a do Barcelona. Bom, é muito dinheiro. Acho que podemos trazer outro centroavante de peso sem gastar tanto, porque também estão especulando 3 anos de contrato. Eu acho bastante para o Cavani, ainda mais pela idade dele atualmente, né? E o futebol dele também atualmente. Mas vai fazer o que? Se vier, será bem-vindo. E vai, Corinthians. Bora para a próxima matéria. Corinthians encaminhou na tarde desta quinta-feira o empréstimo de Vitinho ao Vasco da Gama. Os clubes estão apenas concluindo os últimos detalhes para que aconteça o anúncio oficial. Vitinho atuará pela equipe carioca até o final da temporada de 2022, quando tentará ajudar o Vasco a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 21 anos, o meia, revelado pelas categorias de base do Timão, já tem 29 jogos pela equipe profissional, com apenas um gol marcado. Mas apesar da confiança depositada por Silvinho no atleta, o clube entende que Vitinho terá mais oportunidades por lá. Conseguirá amadurecer mais rápido no Vasco, já que o meio de campo deverá ser comandado por atletas renomados, como Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, William e Roger Guedes. O Corinthians tem contrato com Vitinho até junho de 2024. As negociações foram reveladas pelo portal GE. Bora para a próxima notícia. Corinthians! Ederson aguarda propostas, mas está cada vez mais próximo do Corinthians.
Destaque no Brasileirão desta temporada com a camisa do Fortaleza, o volante Ederson ainda não sabe onde jogará 2022. O jogador desperta o interesse de clubes europeus, mas ainda não tem nenhuma proposta oficial na mesa. Caso não abra negociações com alguma outra equipe estrangeira, o meia-campista se reapresentará ao Corinthians em 10 de janeiro do ano que vem. O estilo do meio-campista agrada a comissão técnica chefiada por Silvinho. Embora a concorrência na posição seja grande, com nomes como Paulinho, Cantilho, Gabriel, Xavier, Renato Augusto e Juliano no elenco do Timão. Para a diretoria, no entanto, o atleta é visto com um potencial enorme de venda para futebol europeu. Aos 22 anos, Ederson tem passagens pelas divisões inferiores da seleção brasileira e se destacou na última temporada ao ser uma das lideranças do Fortaleza, na campanha que colocou o clube cearense na Copa Libertadores. Há pouco menos de 6 meses, o jogador recebeu uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, mas optou em adiar sua transferência para a Europa. O staff do atleta projetava que a janela ideal para firmar a saída do Brasil seria a atual, nos meses de dezembro e janeiro. Contudo, a situação da pandemia no velho continente e o adiamento de jogos por lá preocupam. Há receio de que propostas fiquem para o segundo semestre do ano que vem. O Corinthians acompanha a situação atentamente e projeta o retorno do jogador ao CT Joaquim Grava. Um novo empréstimo para algum clube brasileiro não é bem visto pela cúpula de futebol do Corinthians, que entende que o movimento seria para reforçar algum concorrente na briga pela Copa Libertadores do ano que vem. Nos últimos dias, o Atlético Mineiro fez uma sondagem ao atleta, mas as conversas não avançaram. O Timão possui 70% dos direitos do atleta, enquanto o próprio Ederson é o detentor do restante. O contrato entre eles é válido até 31 de janeiro de 2025. Bora para a próxima notícia. E vai Corinthians! Corinthians! O Corinthians encaminha empréstimo do zagueiro Léo Santos à Ponte Preta. O Corinthians encaminhou o empréstimo de Léo Santos à Ponte Preta na tarde desta quinta-feira. Restam apenas as assinaturas para que o acordo seja formalizado. Vasco, Guarani e Operário também demonstraram interesse em contar com o jogador, mas a Ponte saiu na frente. Na negociação, ficou decidido que o zagueiro de 23 anos vai defender a Macaca até o final da temporada de 2022, ano que a equipe disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. O Beck tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023 e espera que a temporada de 2022 simbolize sua retomada ao melhor momento da carreira e que lhe coloque em condições de voltar ao Corinthians no ano seguinte ou até mesmo despertar interesse de algum grande brasileiro. Depois de ficar mais de 2 anos sem jogar devido a 3 graves lesões, o zagueiro quer ganhar ritmo, mostrar serviço e adquirir confiança. Apesar de ainda ser muito jovem, Léo Santos foi promovido aos profissionais do Corinthians em 2016. Chegou a ser titular e acumulou 38 partidas pelo Timão, com um gol marcado. Ele também defendeu o Fluminense por empréstimo em 2019. Na última edição do Campeonato Paulista, Léo Santos chegou a entrar em campo nos minutos finais da partida contra o Ituano, contra o Santos e contra o Novo Horizontino. Bom, na minha opinião, ele é um baita de um zagueiro. Acho que será bom ele pegar mais experiência, né, com outro time e para que o Corinthians também tenha uma futura venda, né? Bom, desejo um Feliz Natal a todos, senta o dedo no like, deixe opiniões sobre as notícias e vai Corinthians!